Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exemplos de vida espiritual na vida de Abel, com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. Lendo a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, em Gênesis capítulo 4, versículo 4, podemos ler: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. A Bíblia Sagrada é bem claro quando destaca a vida espiritual de Abel, o qual entrou para a história como o primeiro homem piedoso da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Desde Gênesis, ele é o primeiro pastor mencionado na Bíblia Sagrada e o primeiro homem que foi morto, assassinado na história universal. O nome Abel significa sopro, significa vaidade, apontando para uma vida curta e passageira. O assassinato de Abel, vítima de sua própria fé e piedade, aponta para a morte de todos os homens fiéis que seriam martirizados por expressarem uma vida cristã piedosa neste mundo de pecado e ilusão. Todo aquele que deseja viver uma vida piamente honesta para Deus sofrerão geralmente alguma resistência do mal, mas a Palavra de Deus diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porém, o seu legado, o legado de Abel, seu legado de fé e piedade perpassa séculos e mais séculos e vai até hoje e ainda fala para nós, conforme está em Hebreus capítulo 11 e versículo 4. A importância de Abel nas Escrituras, ela é muito fundamental, a saber, o assassinato de Abel pelo seu maligno irmão Caim suscita o enigma para o mal até hoje, que não se acha a resposta. Por isso, o que os justos sofrem e o mal parece triunfar em alguns momentos. No entanto, a Palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12 a 13, o apóstolo São Paulo reconhece o sofrimento dos homens piedosos, porém vislumbra um fim terrível para os homens maus, dizendo: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Lamentavelmente, esta situação precária tem acontecido na vida dos homens que não temem a Deus, mas da hora em que o homem deixa o pecado, deixa as concupiscências deste mundo e se abraça com Jesus, está garantida a sua vitória. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Não podemos cair no conto do adversário, pensando que sendo ruins, vamos ser felizes e triunfar como algumas pessoas que hoje são perversas, aparentemente triunfam nesta vida, pois os homens mais piedosos da história
tiveram vida longa nesta terra. Na verdade, os homens que mais viveram na terra foram aqueles que temeram a Deus, que serviram a Deus com alegria. Como, por exemplo, nós temos o homem que mais viveu, Matusalém, que viveu 969 anos e servia a Deus. Noé, que viveu 950 anos e era justo, íntegro e andava com Deus. E assim, outros homens, servos de Deus, que tiveram longevidade temendo ao Senhor com alegria. O que dizer do piedoso Noé, por exemplo, que teve uma longa vida também e foi fundamental a sua longevidade. O que dizer do piedoso crente Abraão, que recebeu a promessa de uma vida longa quando Abraão estava com 99 anos de idade. O Senhor falou para ele dizendo: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Que comunhão, que relacionamento de Deus com o homem. E o que dizer também de Jó, que depois de todo o seu sofrimento e de sua provação, ainda viveu 140 anos e viu seus filhos, e viu os filhos de seus filhos, e até a 4ª geração. Poderemos levar em conta muito bem a vida do crente Abel, que foi apenas uma vítima da fatalidade brutal de um mundo cruel que estava se iniciando debaixo do pecado, em consequência da desobediência de seus pais, de Adão e Eva. Na verdade, porém, de acordo com o escritor sagrado da carta aos Hebreus, o legado e testemunho deixado por Abel foi tão grande que mesmo depois de morto ainda fala, ainda testifica, ainda é exemplo, ainda é mensagem, ainda é diretriz, ainda é uma boa explicação, uma história de fé. Ainda de acordo com o escritor da carta aos Hebreus, o sangue inocente de Abel, o primeiro sangue humano derramado na terra, só não se iguala ao sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado por toda a humanidade na cruz do Calvário. Entretanto, o próprio Cristo previu que Deus vindicará o sangue de todas as vítimas inocentes na história humana, a começar pelo sangue de Abel. Abel, Estevão e tantos outros mártires do passado e os mais recentes, como Martin Luther King, assassinado de forma cruel, porque lutava por causas justas, deixou-nos, na verdade, um legado que ainda hoje clama aos nossos ouvidos por justiça para os menos favorecidos. Portanto, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Logo, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo como sobre ti. Amém.